Olá pessoal, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma live fora do horário habitual, por um motivo válido, vamos dizer assim. Hoje tem uma coisa muito importante para compartilhar com vocês. Eu ia fazer essa live durante o dia, mas durante o dia a gente sempre tem as coisas para fazer e tudo mais, não ia ter o tempo suficiente, então decidi tirar uma parte da noite para estar aqui com vocês. Primeiro, para desejar a todos, antes de mais nada, uma ótima semana, né? Começando mais uma semana aí. Espero que vocês tenham aproveitado esse domingo de vocês. Aproveitaram o domingo aí? Aproveitaram para cuidar desse corpo, da cabeça, da mente, de tudo? Aproveitaram bem para começar bem essa semana? Espero que sim. O pessoal já está entrando aqui para a gente começar a falar. Vamos falar sobre um assunto muito interessante e delicado, né? Que para mim é um assunto muito importante. O ser humano que não está atento a esses sinais, esses fatos da vida, a gente acaba sofrendo, a gente acaba realmente pagando caro na nossa vida. E para quem não sabe, eu deixei nos stories uma caixinha para você falar um pouquinho para mim sobre o que significa a morte para você, né? Eu tenho, como coloquei nos stories, para quem não viu, eu todo mês, pelo menos um domingo do mês, eu gosto de visitar os mortos, né? Primeiro para visitar aqueles que realmente foram esquecidos, como do mesmo jeito que um dia a gente vai ser esquecido, né? Nós gostaríamos nessa época, nesse momento, de ser lembrados por alguém, nem que for com uma palavra, uma oração, né? Então, já que a gente gostaria de que isso acontecesse com a gente, por que a gente não faz na vida isso com as pessoas que já estão mortas, primeiramente? Segundo lugar, isso aqui é muito importante para o ser humano, para o próprio ser humano. Por quê? Porque realmente te lembra um ponto da vida muito importante, um marco da vida muito importante, né? Algo que é conhecido como remédio para todos os problemas, né? Que é lembrar da morte. Não, a morte simplesmente nos edifica. E é isso que eu quero conversar aqui hoje com vocês. Tirei esse tempinho para a gente conversar. E vocês deixaram muitas coisas muito bacanas nas caixinhas de perguntas que eu vou compartilhar com vocês. A gente vai estar respondendo isso. Para quem não deixou, não sabe, você vai deixar aqui na caixinha de perguntas o que significa a morte para vocês. Já parou para pensar? Já parou algum momento da sua vida você para falar, poxa, o que é essa questão da morte? Né? Uma coisa que é inegável, uma coisa que é inegável, né? Mas a gente às vezes não tem conhecimento. E essa falta de conhecimento que faz a gente ficar um pouquinho conturbado em relação a esse assunto. Então, por isso que eu tirei um tempinho para falar com vocês sobre esse assunto, para diminuir um pouquinho esse mal-estar que a gente sente diante desse assunto inevitável, né? Então, antes de começar a live, onde o pessoal já está entrando agora, se alojando, né? Domingo à noite, realmente, não é todo mundo que está disponível para assistir a live, mas a live vai ficar gravada por 24 horas. Para você que está acompanhando aqui, vai ser também muito breve. Mas antes de começar a falar disso, né? Nos stories eu coloquei sobre o pessoal que reclama que eu não consigo responder sempre os direct, né? Eu não sou de fazer essas coisas, né? De expor isso, né? Muita gente falou, mas você não precisa, fica tranquilo. Eu não estou estressado em relação a isso, né? Obviamente, eu recebo muitas mensagens desde sempre, mas chegou um momento que é muita mensagem, é muitas pessoas com essa doença de achar que as pessoas devem a elas, né? Ninguém te deve nada e você não deve nada a ninguém a não ser a você mesmo e ao seu Criador, né? Eu não fiquei, obviamente, aborrecido com esse fato, mas é uma forma da pessoa realmente se ligar um pouquinho no que ela está fazendo, que é uma doença que ela está vivendo, né? Para ela achar que as pessoas têm a obrigação de olhar para ela, né? É por isso que ela não prospera na vida, porque ela acha que as pessoas devem para ela, que a culpa é dos outros, que a culpa não é dela. A gente já falou isso antes. Todo problema que você está vivendo hoje, a culpa é sua. Não é culpa do seu pai, não é culpa do seu governo, não é culpa do seu irmão. Não, mas o meu problema, a culpa é deles. Não. O seu problema é a culpa sua, que você não está olhando para dentro, você está focando tanto lá fora que você não está dando tempo de você olhar para dentro e fazer a sua parte. A culpa é sua, tá? Isso foi muito importante para eu conseguir resolver os problemas da minha vida, de alguma forma transcender, conseguir viver um outro maior na minha vida. Enfim, então por isso que eu coloquei, né? Porque começou a se repetir demais, muita gente com essa doença, né? E como eu sempre falo, as doenças não são as doenças do corpo apenas. Aquelas doenças do corpo que aquela pessoa vai pro hospital,
aquela pessoa procura o médico, aquele tipo de doença é um tipo de doença que é uma forma condensada de um problema da mente. Antes de ser um problema, uma doença da mente, ela é uma doença da alma. Então, quando a sua alma está doente, a sua mente começa a ficar doente. E você começa a se comportar de uma forma doente. E quando você se comporta de uma forma doente, o corpo adoece. Né? A gente falou isso, a gente pode falar isso em outras oportunidades, não é o tema de hoje. Então, por isso que eu fiz o Stories. Para essas pessoas se tocarem um pouquinho, elas entenderem que não é assim que funciona a vida. Porque já está se repetindo muito isso daí. Porque eu tiro um tempo para responder um número X de mensagens. Só que tem 10, antes eram 3, 4 mensagens que eram desse tipo. Agora estão sendo 10 e 20. Então, se eu respondo 100 mensagens, 1/5 das mensagens são pessoas doentes com essa doença. Me cobrando, porque não me responde, porque você é assim, vira estrelinha. E elas não entendem. Eu podia muito bem contratar uma equipe para responder o inbox, mas o inbox é algo particular. Minha equipe responde comentários, responde o e-mail, responde várias outras ferramentas. E o direct eu pedi para a equipe para eu responder. Óbvio que eu não consigo responder todo mundo. Eu tiro um tempo para responder as pessoas, mas não é que a pessoa tem que sentir que eu sou obrigado a responder ela. Não é por cobrar. Eu sempre recebo. Se não for em dinheiro, eu recebo. Na verdade, o meu comércio não é com as pessoas. Antes de ser com as pessoas, meu comércio é com Deus, né? Então eu sempre estou ganhando. Então não ache você que eu não quero responder. Quando eu vejo que alguém precisa da minha ajuda, eu vou correndo para ajudar. Mas imagina dezenas, centenas, milhares de pessoas ao mesmo tempo pedindo ajuda. Eu, se fosse depender de mim, eu ajudaria todo mundo. Mas as pessoas fazem você desanimar de certa forma disso, com a doença que tem dentro delas. Não me levem a mal as pessoas que não são assim, mas chegou um momento que 1/5 das mensagens são de pessoas doentes dessa forma. Então eu precisei me expressar de alguma forma. Eu espero que vocês não tenham me compreendido errado, tá? Porque a minha preocupação é realmente de poder trazer essa mensagem com muito carinho e amor. Eu sempre acreditei que esse é o segredo para a gente ver uma vida feliz, certo? Bom, enfim, vamos falar sobre o assunto de hoje, né? Eu coloquei lá a caixinha nos stories. O que é morte para você, né? Antes de responder os que vocês colocaram na caixinha, que eu vou começar a compartilhar agora para a gente bater, não vou levar muito tempo de vocês, né? Um domingo à noite nem da minha família, né? Mas eu queria tirar um tempinho aqui para a gente aprender junto, né? Nem que for 1, 2 pessoas que vão aprender, né? Porque se aprender o que a gente vai compartilhar hoje, eu tenho certeza que sua vida vai se transformar, né? Se você põe o tema aí, escreve o tema que eu fixo, escreve você e eu fixo. Então, se você conseguir absorver tudo que a gente vai compartilhar hoje, eu tenho certeza que sua vida vai mudar. Porque para mim, citar a morte é uma das ferramentas mais poderosas para você resolver qualquer tipo de problema, problema, entre elas as doenças, entre elas as dívidas que você vive, aquele problema de relacionamento que você tem, algum problema com seus pais, um problema no seu trabalho, qualquer tipo de problema você resolve com essa ferramenta que a gente vai trabalhar lá hoje. Só que às vezes a gente não compreende, nunca nos foi ensinado sobre esse assunto e por isso que a gente tem um certo receio de falar sobre esse assunto e a gente remete a morte a algo negativo. Né? Porque depende muito do que? Depende da percepção em relação ao assunto. E é isso que a gente quer fazer hoje, mudar essa percepção. E uma coisa que eu tenho percebido muito com minha experiência no dia a dia na clínica, aqui nas redes sociais, e no meu ambiente, né, como um todo, não só atendendo, eu vejo que o problema maior das pessoas hoje em dia vem desde nascença, né? Nossos pais, eles não são bons professores para te ensinarem bem alguma coisa. Lógico que eles passam o melhor que eles têm. E esse é o segredo da vida, é você completar o que não existe nos seus pais e seus filhos completarem o que não existe dentro de você. Deixa eu fixar o tema aqui. Certo? Então, a sua missão é se desprender daquilo que você aprendeu de errado no passado, as percepções, os códigos, as chaves que você aprendeu no seu passado, para você se libertar da realidade que você foi condicionado a viver do seu passado. Repito, seu pai fez o melhor por você, sua mãe fez o melhor por você. E isso é o melhor deles, só que a gente nasce achando que nossos pais são os completos, eles são 100%. Uma vez isso não é verdade. Como você vai ter seu pai como referência para a saúde e ele toma 5 remédios?
Ou como você vai ter sua mãe como referência para relacionamentos se ela já divorciou 3 vezes? Como você vai ter seu pai referência para dinheiro se ele não tem esse poder financeiro? E a gente inconscientemente tem eles como referência em alguns aspectos que eles não dominam. E tá tudo bem. Você não é refém disso. Você pode mudar isso a partir do querer. E o querer, ele precisa de uma coisa chamada motivação, certo? A gente já falou muito de motivação aqui. Isso não é papo furado, papo qualquer. Motivação é a junção de 2 palavras. Ação com motivo com ação. Você tem que ter um motivo para fazer aquilo, senão você não faz. Você tem que ter ação, você tem que ter atitude para começar a fazer aquilo. Muitos de nós temos a ação. Quantas vezes você não começou uma dieta só que você não deu sequência? Quantas vezes você começou um negócio e parou no meio do caminho? Quantas vezes você ia começar um relacionamento e não foi para frente? Quantas vezes você começou um trabalho e você viu que aquilo não era para você? Quantas, né? Em tudo a gente faz isso. Isso é ação. Você tem ação, mas você não tem o motivo. Aquilo que te fixa naquilo não faz você desviar. E a coisa mais incrível que você pode ter como motivação na sua vida é a morte. Porque se eu falar pra você agora, assim, se você fosse morrer a semana que vem, imagina, você tem tido certeza, domingo que vem você tá morto. O que você faria essa semana? Você pode ver que muita coisa você mudaria. Eu tenho certeza. Escreve aqui pra mim uma coisinha só. Se você fosse morrer domingo que vem, escreve aqui nos comentários. O que você mudaria? Escreve pra mim, porque eu vou te falar uma coisa muito interessante. Isso que vai ser escrito, você está escrevendo agora, é aquilo que você precisa fazer e não faz. É aquilo que você precisa fazer e não faz. É simplesmente isso. Você está precisando fazer aquilo com mais intensidade. Porque a morte faz você mudar toda a sua percepção para a vida. E é uma coisa que não nos é ensinada. Você tem medo de morrer porque nunca ninguém te ensinou o que é morte. Você não sabe se relacionar com Deus porque nunca ninguém te ensinou como é que é Deus. Ou, pior de não te ensinar, é te ensinar errado. É que eu falo, tem 2 tipos de ignorância. Tem o ignorante que não sabe nada, não tem informação. Você ensina informação, bacana, ele vai pegar e vai embora. Fácil. Agora tem o ignorante que tem a informação deformada. Esse é muito difícil. Quando aquele ignorante que tem a informação errada, para ele mudar, você tem que provar para ele que a informação dele está errada e depois ensinar uma outra informação. E isso exige muito tempo. Eu dou um exemplo claro na minha vida, por exemplo, os médicos. É muito difícil você convencer um médico que só com a alimentação você consegue resolver de mais de 80% a 90% das doenças crônicas. Isso é muito difícil para o médico entender, pessoal. É muito difícil. Por quê? Não é porque ele não tem a informação, porque ele foi ensinado errado. Ele foi ensinado que errado, que você é refém da sua genética, que você tem que tomar esse remédio pro resto da sua vida, e quando o remédio parar de funcionar, você faz a cirurgia para tirar o órgão. E para na UTI, e por aí vai. Essa é a informação que a gente foi ensinado na faculdade. Agora, quando você tem que desaprender isso, porque eu passei isso, eu tive que desaprender essa informação para aprender uma nova, isso exige muito esforço. Então, esse é o problema do tipo de ignorante. E em relação a esse assunto poderoso, profundo, transformador, também tem esses 2 tipos de ignorante. E nessa live você vai ver que tipo de ignorante nesse assunto você é. E tá tudo bem ser ignorante. Você só deixa de... presta atenção no que eu vou te falar agora. Você só consegue deixar de ser ignorante quando você assume que você é ignorante. E quando você não assumir que você é ignorante ou abrir porta para um novo conhecimento, você nunca vai mudar. Você nunca vai viver a real. Porque você só quer reafirmar a sua informação e impor a historinha que te contaram na sua infância sobre a realidade. E por isso que você não vai para frente, porque você não prospera. Eu tenho a minha opinião, mas eu estou extremamente aberto para todas as opiniões. E às vezes a sua opinião é muito importante e pode reformar a minha opinião e moldar a minha opinião de uma forma mais importante. Então você tem que assumir que você é ignorante no assunto
e abrir as portas para o conhecimento entrar na sua vida. Em relação à morte também. Eu não sei se vocês lembram, não sei quem estava nessa live aqui. Escreve para mim, se você tá, põe um joinha se você estava na live do final do ano passado que a gente fez em dezembro, que eu falei que a maioria das doenças e a maioria dos problemas vem porque a gente não conhece Deus. Vocês lembram dessa live? Eu provei para todo mundo que estava na live que a gente não conhece Deus e é por isso que a gente sofre, é por isso que a gente tem problema. Vocês lembram daquela live? Para mim aquela foi uma das melhores lives que aconteceram no Instagram. Realmente, não foi porque eu fiz não. A sequência das informações que foram ditas foram incríveis, foi muito bacana. E realmente, e por que eu falo isso? Porque antes de estar ensinando, acreditem, as palavras que eu estou falando são para mim, são para o Hussein, são para esse coitado que está buscando evoluir, que está buscando essa proximidade de Deus. Eu só sou um passageiro que está trilhando esse caminho com vocês. Eu falo sempre para mim primeiro e também para vocês. Lá eu provei para todo mundo que realmente a gente não conhece Deus, por isso que a gente não prospera, por isso que a gente fica doente, por isso que a gente sempre está quebrado, por isso que a gente não consegue desfazer, a gente está amarrado, a gente está algemado com historinhas do passado, que muitas vezes usam o nome de Deus nas histórias ou usam o nome da religião nas histórias para você ficar mais preso ainda. E essa aí está a catástrofe. Então, o que a gente precisa entender em relação hoje, que é o assunto que a gente vai falar hoje? Sobre a morte. Porque, para mim, se você está depressivo, se você está ansioso, se você está com câncer, se você está com qualquer tipo de problema, você tem que mudar a sua percepção em relação à morte. Porque a historinha que te contaram na sua infância, na sua adolescência, aquela professora da quinta série, aquela professora do terceiro colegial, da sua faculdade, aquilo que te ensinaram, às vezes é aquilo que está te travando de você realmente se libertar com esse assunto, que para mim realmente é o que vai fazer você dominar o seu ego. E quando você domina seu ego, meu amigo, a prosperidade está a um passo de você. A gente vai falar disso agora. Bom, antes de ver o que vocês colocaram na caixinha dos stories, né, que eu vi muita coisa bacana, tô louco para começar a abrir e discutir isso com vocês, eu queria colocar um pouquinho da minha opinião em relação à morte. Não é só a opinião do Hussein, são coisas científicas, são coisas lógicas. Vamos falar de várias coisas lógicas. Você já viu alguém que não morreu? Já viu alguém que está há 3.000 anos vivo andando na rua aqui? Difícil, né? Quase impossível você ver isso, certo? Então a única certeza absoluta que a gente tem na vida é a morte. Ah, não quero pensar nisso. Então é a mesma coisa que seu carro está andando numa estrada e essa estrada tem um buraco, vai engolir seu carro, certo? Você sabe que o buraco está lá, mas você não quer fingir que não tem um buraco lá e quer continuar pisando no acelerador. Você vai cair olhando para o buraco ou não? Você vai cair no buraco. Isso é uma coisa de uma pessoa muita ignorância nesse aspecto. A pessoa sabe que vai cair no buraco, mas está nem aí, certo? Eu vou explicar porque a pessoa pensa assim. Tem um motivo pelo qual ela pensa assim. Então a morte, então você fala pra mim assim, eu não quero pensar nesse assunto. É a mesma coisa, eu falo, isso aí chama síndrome da avestruz. Você já viu a avestruz quando ela fica em perigo, o que ela faz? Ela põe a cabeça debaixo da terra achando que ela tá mais protegida. Só que na verdade ela tá mais exposta ao problema. O leão vai engolir a avestruz do mesmo jeito, ela com a cabeça dentro ou fora. Então não entre na manada, não entre na turma da turma do avestruz. Tá? Tem um conceito, um fato na vida chamado morte, que é o fim de um ciclo. Independente do que você acredita, independente do que você acredita em relação à morte, o que você tem que saber que é algo inevitável. Ponto final. Acompanha comigo a linha de sequência aqui para você não se perder, tá bom? Só vou falar coisa lógica, não vou entrar em méritos religiosos, ideológicos, nem nada. Só vou falar de lógica, coisa que nosso olho tá vendo. Não vou nem falar de cabeça. Não falando de mente. Pensa comigo em lógica. Tá, você vai morrer. Certo? Beleza. A morte, a palavra morte não é o fim. Anota aí. A palavra morte é o significado. O que significa? A palavra morte significa transição. Transcender. A palavra transcender no dicionário significa começar de novo. Lembra que a gente falou do conceito transcender? Eu falei isso no curso de extensão para os alunos
do curso de extensão. Transcender é começar de novo. Todo dia você transcende quando você abre seus olhos, quando amanhece, está transcendendo, está começando de novo. Mas a morte é um transcender de vida e não de dia. Você está transcendendo a vida. Independente do que você acredita, pessoal. Isso é um conceito. E eu vou te explicar cientificamente por que você transcende, é uma transição. Fala, não, Senhor, eu acredito que morte é fim, acabou tudo. Eu vou te provar que não é verdade isso em termos científicos. Eu, como um médico, como um professor, estou falando aqui para você. O que diferencia o meu corpo agora que está falando com você com o defunto? Eu já citei isso antes. O que me diferencia de um defunto? Que meu corpo tem energia vital. O morto tem coração, o morto tem cérebro, o morto tem sangue, o morto tem um rim. Mas o que me difere desse morto é minha energia vital, que a gente chama de alma, é a sua alma. E a gente já falou numa das lives passadas, que eu não vou entrar nesse mérito, que a alma, ela não é uma matéria. Na verdade, não existe matéria, tudo é energia. Mas enfim, vamos ficar nesse termozinho aqui. Eu não quero aprofundar com você que ainda não está pronto para escutar isso. Se a alma não é matéria, você nunca vai pegar a alma na sua mão. Então a alma é energia. E na física, uma lei física diz o quê? Que a energia nunca some. Ou ela se transforma em um outro estado, ou ela muda de forma. A energia nunca some. Isso é uma lei física. Que nem a água. Tem água nesse copo. Se a água evaporar, vai formar vapor. Isso não quer dizer que a água sumiu. Se eu mudar a temperatura do ambiente, ela vai voltar a ser líquido. Porque ela é uma energia. Certo? A sua alma é uma energia. Então sua alma, ela tem uma origem, só que ela não tem fim. Por isso que não tem como falar que a morte é o fim. A morte é uma transição. Essa alma que está nesse corpo, dando energia para esse corpo funcionar, ela sai desse corpo. Para onde ela vai? Nessa minha discussão de hoje, não me interessa para onde ela vai. A gente pode fazer uma outra live sobre teologia e a gente entra nesse mérito com muitos estudos. Mas agora não me interessa para onde ela vai. Eu sei que ela se transfere. Transferiu. Mas eu vou parar no conceito da morte. Aqui estamos vivos, vivendo, morri. Aqui ainda não me interessa. Isso é uma discussão que a gente pode fazer mais pra frente. Nesse ponto da sua vida, chamado morte, a transição, pular a cortina, pular o muro, tem uma coisa que todos nós concordamos juntos. Isso todo mundo concorda nesse ponto relacionado à morte. Que o quê? Que nesse ponto aqui, independente das saídas que você vai ter saindo dessa transição, ela vai definir que caminho essa alma ela vai prosseguir, para onde ela vai. Porque não é justo, uma das leis universais é baseada na justiça, a justiça divina. Né? Eu dou um exemplo muito clássico. Imagina você na sua empresa, tem 2 funcionários. Um trabalha, dá o sangue, chega mais cedo, sai mais tarde, entrega tudo no prazo até antes. E o outro chega atrasado, fica olhando o relógio para ir embora e não entrega o trabalho bem feito. Você, sem consciência, vai pagar os 2 o mesmo salário? Obviamente não. Você vai falar, óbvio que não, você. Um produziu, o outro não produziu, como é que eu vou dar a mesma coisa? Exatamente. Na vida é a mesma coisa. Não tem como o destino da pessoa que produziu e não produziu ser o mesmo depois da morte. Não tem como, é justiça, é lógica. Estou em lógica ainda. Nem saí da lógica para a ciência, para depois falar de teologia. Eu estou na lógica ainda. Então, esse ponto de transição, o que todos nós concordamos é que nesse ponto, todo mundo vai passar, vai ficar diante daquilo que ele produziu nesses poucos anos de vida. Porque são muito poucos. O que é? Diferença de 60 para 100 anos? Não é nada. Você que já viveu 40 anos,
Pergunta pra pessoa que viveu 80 anos, pergunta pra ela o que ela achou da vida dela. Ela vai te falar, passou muito rápido. E você vai falar, passou muito rápido. Eu tenho certeza disso. Não importa quantos anos você vai viver. A importância é quão profunda foi a sua vida. Enfim. Nesses poucos anos que você viveu, o que você vai encontrar na sua morte é o que você produziu. Você não vai encontrar sua conta bancária ali cheia de dinheiro. Isso todo mundo concorda. Você não vai encontrar sua Porsche que você investiu sua vida para comprar ali. Você não vai encontrar sua casa que você construiu com o seu esforço de anos. Você não vai encontrar seus filhos ali te esperando. Você não vai encontrar nada nesse ponto. A não ser aquilo que você plantou, aquilo que você produziu, aquilo que você deixou para trás. Então, esse conceito da morte nos faz refletir. Não é para você ter medo, te faz refletir. Para esse dia, que é a única verdade absoluta na existência do ser humano, o que eu tenho plantado para colher lado? Eu, como funcionário dessa empresa, o que eu produzi para receber lá? É essa a pergunta que você tem que se fazer. Então, a primeira coisa que você vai parar para fazer é o quê? Hoje, nas minhas 24 horas, nessa próxima semana, na semana que foi, onde eu falhei na produção? O que eu fiz que nesse dia eu vou me arrepender de ter feito? Ou o que nesse dia eu vou me arrepender de ter deixado de fazer, que eu não fiz, para começar a fazer mais para frente? Porque anota aí uma coisa que eu vou te falar. Quais são as 3 coisas mais valiosas no universo, na vida, independente de quantas vidas existirem? As 3 coisas mais de maior valor na vida são 3 coisas. Terceiro é o dinheiro. O dinheiro é a terceira coisa na vida que tem valor. É muito importante ter dinheiro. Porque você não tem dinheiro, você vai pra rua. Você não tem família. Você não consegue ter uma vida estável. Dinheiro é muito importante. Quem tem dúvida, põe na caixinha que a gente vai responder. Eu não vou responder comentário, não tô lendo os comentários. Presta atenção comigo. Você está perdendo tempo, perdendo foco aí nos comentários. Presta atenção na linha de raciocínio. Porque é muito importante esse assunto. Esse problema que você está vivendo aí, essa ansiedade, essa insônia que você está tendo, esse despertar noturno aí que você está tendo, é resolvido com esse assunto. Né? Ou você pode sair dessa live e voltar para o seu remedinho e para viver a sua mesma vidinha e tá tudo bem. Eu tô aqui te passando uma coisa poderosa, uma ferramenta poderosa, milenar a ponto de ser de existir desde quando o ser humano existiu, tá? Então, terceira coisa mais valiosa, não vou tirar os comentários, pessoal, por causa do título aqui. Porque se eu tirar os comentários, vai sair o título. Aí o pessoal que entra aqui não sabe do que eu tô falando, vai ficar perdido. Terceira coisa de maior valor na vida é o dinheiro. Pô, se é o dinheiro, então tô lascado. Porque pra mim, dinheiro e o poder é a coisa mais importante que tem na minha vida. Exato, por isso que você tá sofrendo. Presta atenção. A segunda coisa mais valiosa na sua vida chama tempo. Pergunta uma pessoa com 80 anos, com bilhões nas contas, no leito da morte. Pergunta para ela, o que você daria para viver mais? Ela estaria disposta a voltar a morar debaixo da ponte para poder voltar no tempo. Ou seja, não tem nada que pague o tempo. E a segunda coisa mais valiosa na existência é o seu tempo. Terceiro é o dinheiro, né? O pertence, o poder. Segunda é o tempo. E terceiro são as intenções. Presta atenção comigo. As intenções, ela envolvem a intenção e a atitude. Na verdade, a primeira coisa mais valiosa é esse título, essa combinação, intenção com atitude. Por quê? Porque que adianta eu ter dinheiro e ter tempo se minhas atitudes e minhas intenções são o lixo? O que eu vou colher no momento certo? O ponto final, ponto de transição? Nada. Porque o dinheiro você não leva,
E o tempo acabou, você vai ficar lamentando. E o pior sentimento que o ser humano pode sentir na vida dele é o arrependimento. Eu não sei se você que está me escutando já se sentiu arrependido alguma vez. Eu duvido que você já sentiu algum sentimento mais doloroso que o sofrimento. É impossível, isso é convencional. O sentimento mais doloroso que o ser humano pode viver é o sofrimento, é o arrependimento. Certo? E você, nesse momento, se você não prestar atenção naquilo que você deveria, que tem de mais valioso na sua vida, que é a intenção com a atitude, você vai sofrer. Por quê? Por que eu uni entre a intenção e a atitude? Vocês estão pegando? Porque só a atitude não vale nada. Imagina eu aqui me esforçando para ajudar as pessoas, quero encher live, quero ter muito seguidor, para quando eu vender fazer muito dinheiro. A atitude por si só parece ser boa, porque estou ajudando as pessoas. Mas a minha intenção será que condiz com aquilo que eu quero receber no meu último dia, nessa transição? Vocês entenderam isso? Por isso que só a atitude sem intenção não é mais valiosa. Assim como a intenção sem a atitude também não vale nada. Imagina eu estou aqui vendo uma pessoa morrer, eu tenho a intenção de ajudar ela, mas eu não faço nada. A pessoa morreu. Ah, mas eu tinha a intenção de ajudar. Também não vale nada isso. Então a coisa mais valiosa que existe na sua vida é a intenção e a atitude. Quando você sai da sua casa para trabalhar é uma atitude. Só que qual é a sua intenção quando você sai? A sua intenção é ganhar dinheiro e pagar as contas, que não é errado, só que não é tão valioso quanto seria no dia de transição? Ou eu estou saindo de casa para trabalhar porque minha intenção é plantar para o dia da transição, é para servir a humanidade, é para me aproximar de Deus. Deus, eu estou saindo de casa para buscar a sua aprovação, para ser a sua imagem, para você me dar do seu cofre. É a mesma atitude, você está saindo de casa para trabalhar. Enquanto, põe isso na sua cabeça que eu aprendi na minha vida, enquanto você sair para trabalhar para ganhar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro. Lei do distanciamento, pesquisa sobre lei do distanciamento, é uma lei universal, é uma lei do universo. Do mesmo jeito que tem a lei da Maria da Penha, tem a lei do distanciamento. Então, quando você sai para trabalhar para fazer dinheiro, você não vai ganhar dinheiro. Vai ser muito dolorido ganhar dinheiro. Mas quando você sai com uma intenção mais nobre, você vai ver como o dinheiro, o poder, a admiração, o respeito vem para você. Eu falo do lado da experiência. Aí vem o seu tempo valeu a pena e o dinheiro vem para você. E você une as três coisas mais poderosas. E tem uma passagem da Bíblia que eu gosto de usar muito, independente da sua crença, do seu credo, da sua religião. Apesar da Bíblia não estar conectada com a religião, eu gosto de usar a Bíblia justamente porque não tem a ver com a minha religião, para tu falar, você está puxando pro seu lado aí. Eu não cito a minha religião aqui, para ninguém falar que eu estou querendo converter, não quero converter ninguém. O que converte são as atitudes, comportamento. Na Bíblia está bem descrito. Mas primeiro buscais o reino de Deus e vossa justiça, e todo o resto vos será acrescentado. Pô, se Deus está falando isso, por que você não acredita, moço? Eu cito isso em todos os lives e vou sempre citar, para te lembrar. Ah, já escutei isso, por que você não está fazendo? Você só está sofrendo porque você não está fazendo isso. Você só está doente porque você não está fazendo isso. Ah, não, Deus, mas quando eu curar do câncer eu vou buscar você. Você não vai. Você quer ensinar quem te criou a fazer? Você quer ensinar o padeiro a fazer bolo? Você quer ensinar o médico a fazer medicina? É o cara que te criou. Ele está falando que primeiro é buscar ele, a justiça dele. Será que você segue a justiça dele, as leis que ele impôs na vida?
de amar o que ele te deu é você estar embaixo do teto dele, presenciar ele, conectar com ele, amar as pessoas, amar o próximo. Você nem amar sua esposa direito, você está amando o seu marido. Você não está amando direito nem o seu colega de trabalho. Você não está amando direito nem seu filho. Você não está amando direito nem seus pais. Quiçá você vai amar o próximo que você nem conhece. Você não ama nem... Você nem se ama, vai amar o próximo. Você vê a dimensão do problema. Você entendeu porque você está doente? Não adianta ficar 1 hora falando para aqui que você está doente, que você está inflamado, que sua dieta está errada. Você sabe que você está comendo tudo errado. Então, você tem que entender que quando você está doente, é porque está faltando esse amor por você. Sabe por que está faltando esse amor por você? Porque você não está cuidando de você. E sabe por que você não está cuidando de você? Porque você está cuidando da vida dos outros. Você quer resolver o problema da sua mãe. Você quer resolver o problema do seu pai. Porque você não quer aceitar a morte de um ente querido. Como se você dominasse a vida. Como se você soubesse o certo e errado. Porque você quer julgar. Porque você quer resolver o problema do seu filho. Porque você quer resolver o problema do seu irmão. Mas o seu problema você não quer resolver. Porque é impossível você se concentrar no que está fora e considerar o que está dentro ao mesmo tempo. Não existe isso. Isso cientificamente não existe. Para você ajudar o outro, primeiro você tem que estar bem. E aí você tá bem, você tá realmente bem, é você estar conectado com a sua essência, com o seu propósito, com aquilo que você veio fazer. E aquilo que você veio fazer, ele aparece o dia que você lembra que você vai morrer. Morrer é problema para você? Você teme a morte porque você deve. Sabe aquela história? Quem não deve não teme? Então quem teme deve. Então se você teme algo, é porque você deve a esse algo. Quando você teme a opinião das pessoas, é porque você deve às pessoas. Só que a verdade é que você não deve nada pra ninguém. Ninguém deve nada pra você. E é por isso que você fica doente. Por isso que você fica ansioso. Por isso que você fica depressivo. E por isso que tem todos os problemas psicológicos que você quer resolver com comprimidinha, uma droga. Você quer resolver com uma droga um problema estrutural, existencial. Tira o cavalinho da chuva que você não vai resolver. Pô, mas por que os médicos só me passam remédio? Como um cara vai te ensinar a falar sobre espiritualidade e mentalidade se o cara não sabe? Eu não tô culpando os médicos. Eu culpo e não culpo, porque na faculdade ele não aprendeu. Mas ele tem cérebro e tempo para estudar. Mas quer não. Quer fazer a média entre os colegas, pra família, eu sou médico, pá, eu viajo. Amigo, vai estudar, senta a bundinha e vai estudar. Sua missão é trazer saúde pras pessoas. E não ficar tupindo as pessoas de droga. Isso qualquer robô faz. É o que eu falo, essa medicina tradicional, já robô vai substituir médico. Porque assim, ele tem sintoma, eu encaixo o sintoma no nome da doença, eu peço exames e quando diagnostica eu peço esse remédio. Quando o remédio não funciona, eu aumento a dose, troco o remédio. Quando não funciona e o órgão para de funcionar, eu opero o órgão, faço um transplante. E viveram felizes para sempre, ou não. Primeira coisa que você tem que fazer é você se amar, você buscar o que você está fazendo. A melhor coisa de você fazer isso é lembrar que você vai morrer. Se você tem medo de morrer, é porque você está devendo. O que você está devendo? E sabe por que você não vai saber me falar o que você está devendo? Porque você nem sabe por que você está vivo. Você não sabe de onde você veio. Você não sabe para onde você está indo. Agora, vir me falar que você veio do macaco. Você foi feito do macaco. Você que acredita que veio do macaco. Eu não vim do macaco, não. Eu vim de Deus e para Deus eu irei. Vem da macaco é você que não prospera. Porque realmente o macaco não prospera. Eu prospero. Porque quem me criou é próspero. É a prosperidade em plenitude. Você que veio do macaco não prospera mesmo. E não me inclui com você. Só que quando você não entende de onde você veio, aquele papinho furado de escola, você reproduz, perpetua aquilo por muitos anos da sua vida, e nem sequer se abriu às informações, você vai sofrer, meu amigo.
Você nem conhece Deus. Você não conhece Deus. Não vem me falar. Pessoal, e é uma coisa que não se sinta ofendido. Eu me senti ofendido quando aconteceu isso na minha vida. Quando eu passei por um grande problema na minha vida, eu senti medo. Sendo que eu rezo 3 vezes por dia, faço jejum quase toda semana, me conecto com Deus e tenho medo. E eu vi uma frase que realmente me chocou. Quem tem fé não tem medo. E quem tem medo não tem fé. Ou quem tem fé não tem medo. Eu falei, não é possível. Tá falando que eu não tenho fé só porque eu tô com medo? Se você parar pra... E eu não dormi aquela noite com essa frase bombardeando minha cabeça. E realmente é verdade. Como você se diz que tem fé, que em tudo pode, que em tudo vê, que sabe, consegue resolver seu problema, e você tá com medo ao mesmo tempo. E eu sei que não é um botão que você vai apertar que o medo vai sumir. Não, meu amigo e minha amiga, você vai ter que trabalhar bastante. Ter fé é uma habilidade, é uma coisa treinável. Do mesmo jeito que você treina para ficar bom no seu emprego, do mesmo jeito que você fica bom para fazer dinheiro, do mesmo jeito que você fica bom para ter uma lábia, para conquistar as mulheres, do mesmo jeito que você fica bom no sinuca, do mesmo jeito que você fica bom no joguinho do celular, do mesmo jeito que você fica bom para tocar piano, do mesmo jeito que você fica bom para andar de bike, você fica bom em desenvolver a fé. E para você ficar bom em algo, você precisa treinar esse algo. Aí vem a pergunta que eu te faço. O que você faz todo dia para alimentar essa habilidade? Aí que tá. E aí o ponto que tá. E agora eu quero abrir as caixinhas, porque através das caixinhas eu vou conseguir responder e trazer conhecimento em relação a isso. O pessoal convida, sei lá quem pra fazer live, convida. Se eu for convidar uma pessoa para fazer live, eu vou ter que fazer só live com convidado, porque tem muita gente querida minha que me pediu para fazer live e eu pedi licença, porque se eu for convidar uma pessoa, eu faço quando sou convidado e tá fora da minha grade. Pessoal, não faço por mal, eu não consigo convidar, porque senão eu vou fazer só live com convidado. Vamos lá. Ó, aqui, tenho medo horrível, então. E é uma das coisas que muitos escreveram. Eu tenho medo de morrer. Medo é um sentimento de falta de conhecimento. Medo é falta de conhecimento. Porque assim, é o que eu sempre falo. Se eu te falasse como é que é o final da sua vida, você não teria medo de nada. Se eu falasse que você ia morrer bilionário e hoje eu tô quebrado, eu tô nem aí que eu tô quebrado, porque eu sei que um dia eu vou virar milionário. Então, o sentimento de medo, ele vem de um desconhecido. E como é que transforma o desconhecido em conhecido? Você precisa de 2 coisas. Você precisa de informação, transformar a informação em conhecimento através da prática e transformar o conhecimento em sabedoria. É quando você vive o conhecimento. E se conectar com aquilo que você não vê, que a gente chama de fé. Medo. Depois de conhecer Jesus normal. Passagem, legal, passagem. Vou colocar aqui, passagem. Realmente é uma passagem. Já viu alguém que está vivo até hoje? É uma passagem. É a mesma coisa que eu falasse para você assim. A gente está vivendo já faz 2 meses uma seca absurda. Tá? Olha aqui, olha a pessoa aqui. Você está falando da nossa própria morte, mas é muito difícil lidar com a morte do outro. Mas aí que tá, porque você está cuidando da vida do outro. Você não está aceitando o fato da vida. Eu vou responder essa pergunta que alguém fez aqui, tá? Então você está indo contra as leis do universo. Você está julgando, você está colocando o ego. Quando você perde um ente querido e você não aceita, você está sendo egoísta, você concorda? Simples. Porque o que você está falando? Não, mas o bom para ele é estar aqui comigo do meu lado. Eu quero ele aqui do meu lado. Mas quem disse, meu amigo, que é bom para ele estar do seu lado? Isso é egoísmo. Vai viver seu luto, chora, vive seu luto, põe tudo para fora, põe toda essa ira para fora e vai tocar sua vida. Ficar lamentando e questionando Deus, isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Põe isso, é egoísmo. Você está alimentando seu ego. Eu quero ele vivo. Mas quem é você? Isso aqui é um planeta
Você não entendeu o que você está fazendo. Qualquer ente. Isso é uma vida, é um teatro. Você está fazendo um papel nesse teatro. Não tô falando que é fácil. Não tô falando fácil, aperta um botão e acabou. Você que está sentindo ainda uma perda é porque você não viveu o luto ainda. Você tem que viver o luto. Você tem que enterrar a pessoa dentro de você. Entender que ela não acabou. Ela está viva ainda em outro plano. Te vendo, escutando e num lugar muito melhor do que você está agora. Te garanto. Quando você está perto de quem te criou, existe um lugar mais incrível do que com quem te criou. É porque você não conhece quem te criou ainda. Tá, eu tava dando exemplo do deserto. Imagine que a gente está em 3 semanas, uma seca danada, crianças morrendo, porque não tem água. Tudo isso, tá. Aí eu te falo assim, aí chega um grande sábio que fala assim, gente, vai começar, ou fizeram lá um estudo meteorológico que falaram que vai chover por 1 mês. O que você faz? Só vai chover esse mês e só vai chover de novo mês ano que vem. O que você faz? Você pega um monte de balde e começa a encher adoidado. Por quê? Porque essa chuva é passageira. Você não sai que nem um doido catando água e chama toda a sua família para catar água? Exatamente. A vida é essa chuva passageira. São alguns momentos, poucos momentos. Será que você está pegando esses baldes e se abastecendo desses momentos, aproveitando, produzindo, sendo produtivo ou não? Então por isso que ela é uma passagem. Exatamente, gostei da palavra. Olha o que mais o pessoal colocou. Olha que legal. Para uma pessoa, não quero citar o nome, não sei se o nome da pessoa está aparecendo para vocês, é o pior castigo. Aí vem a percepção da pessoa que escreveu isso, e não estou julgando que está errado. Espero que você escute o que eu tenho para te falar. O que é castigo para nós? Castigo para nós é aquilo que nos faz mal, é aquilo que nos agride. Isso que é um castigo. É aquilo que a gente paga por algo que fizemos. Por exemplo, quando seu filho faz alguma coisa e você põe ele de castigo. Você vai pôr ele de castigo porque ele tirou nota boa na escola. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Você não vai pôr no castigo porque ele fez coisa boa. Você vai pôr ele no castigo por quê? Porque ele fez coisa ruim. Então, se você enxerga a morte como castigo, é porque você fez coisas boas ou é porque você fez coisas ruins? Você entendeu? Então reveja o que você tem produzido nesses poucos momentos de vida, nessa passagem. Aqui a Cintia colocou também, com medo de sofrimento. O sofrimento é um sentimento que vem quando você vive a ilusão, aquilo que não existe. Tá? E o medo é o desconhecido, então junto o desconhecido com a ilusão é catastrófico. Então você precisa conhecer o medo melhor, você tem que conhecer o que você veio fazer, você tem que conhecer de onde você veio, para onde você vai. Buscar, treinar sua fé. E o sofrimento, você tem que parar de viver a ilusão. Você tem que viver o agora. Você está vivo, você podia estar morto. Então já é um grande passo positivo. Você está enxergando. Você tem dedo porque você digitou a mensagem. Você tem um celular para você digitar essa mensagem. Então, por que você está sofrendo? Olha o tanto de coisa que você tem. É que você está focando no que você não tem, que é a ilusão. Tá bom? Aí, olha que legal isso. É a única certeza da vida, mas não estamos preparados para isso. Aí que tá. O que você está fazendo hoje para preparar para isso? E sabe por que as pessoas não preparam? Porque elas não sabem o que preparar. Aí que você tem que buscar as leis da vida. A constituição que foi feita para você viver essa vida de uma forma feliz, leve, serena. Busque as leis. Que tá nas religiões, obviamente, mais fácil para você achar. Me deixa com medo. Ótimo. É porque você não tá... Quem teme? Quem teme, deve. Se você deve, o que você deve? Para quem você deve? Quanto você deve? Uma etapa de escolhas... Olha que lindo isso! Uma etapa de escolhas para onde queremos ir. Sensacional!
top. Olha, vou até deixar um tempinho aqui pro pessoal ver. Incrível. Uma etapa que escolhemos para onde queremos ir. E aí, olha aqui, vou pegar o gancho dessa passagem que colocaram aqui. A escolha, que é a única coisa que você tem de livre. Sua escolha. Você não domina seu passado, você não domina seu futuro, você só domina suas escolhas. Lindo, lindo. Aí, a pergunta é, o que você tem escolhido para sua vida? É lindo essa frase, gostei. Olha que pergunta legal aqui. Como saber se conheço Deus? Ó, vou facilitar para você a resposta. Vou te responder com uma pergunta. Como você sabe se você conhece alguém? Para você falar que você conhece o Hussein, o que você precisa fazer para falar eu conheço o Hussein? Essa mesma coisa se aplica, essa mesma forma que você conhece, aplica para Deus. Para conhecer o Hussein, eu vou sair com ele, vou ligar para ele, vou marcar um jantar, vou ver como que ele trabalha, vou entender de onde, o que ele quer, quais os objetivos dele, o que ele sente. Certo? Olha a Celis, que é uma paciente que eu admiro bastante, escreveu uma coisa, só pegar o gancho. Como vou deixar as pessoas que eu amo? Lindo isso. Você vai deixar por um momento as pessoas que você ama. Aí envolve uma coisa muito perigosa que eu quero que você preste atenção, chamado apego. As pessoas que você ama não são suas, não foi você que criou, certo? Não foi você que criou. Elas estão com você, passando por essa passagem, essa experiência. Se você realmente ama essas pessoas, você tem que ser a sua melhor versão. Porque elas precisam de você bem ou mal. Se elas precisam de você bem, você tem que estar bem. E para você estar bem, você tem que desapegar. Quando você desapega de tudo que vai embora, você automaticamente se conecta com a sua essência. E você fica bem. Você tem que parar, você tem que desapegar. Enquanto você não desapegar de coisas que você não vai encontrar no dia da transição, você vai sofrer. É ilusão, sofrimento. A gente quer tomar posse de coisas que não são nossas. O celular que você está me escutando agora não é seu. Foi Deus que te deu. Não é seu. Porque se Deus quiser, vai embora, vá. Amanhã você pisa fora da rua e rola você. E aqui colocar quem ama deixa partir, exatamente. Porque aí não é mais egoísmo, que eu falei agora há pouco. Se você ama aquela pessoa mesmo, você sabe que o melhor para aquela pessoa é encontrar o amor pleno que é o seu Criador, que é um lugar melhor para ela, você deixa lá ir facilmente. Mas aí vem a falta de conhecimento em relação ao assunto, certo? Ai, vamos lá. Olha que lindo e forte. Impossível de aceitar. Perdi minha mãe. Minha mãe era tudo para mim. Pois é. Você viu por que você está sofrendo? Porque você quer tomar posse de uma coisa que não é sua. A vida da sua mãe não é sua. É o egoísmo, o apego. O que é tudo para você é a aprovação de Deus. É aquilo que você vai colher no dia da transição. Isso é tudo para você. E o que você encontra no dia da transição? Suas atitudes e intenções. Isso é tudo para você. Minha filha não é tudo para mim. Minha esposa não é tudo para mim. Elas são importantes para mim. Mas não são tudo para mim. Tudo para mim é meu relacionamento com quem me criou. Daquele que eu vim e aquele que eu partirei. Certo? Certo, isso. Por entrar... Olá, perdoe-me por entrar assim na sua caixa de perguntas, mas seu perfil está ótimo. Obrigado. Espero que você esteja colocando em prática. Pessoal, não adianta elogiar o trabalho aqui. Eu quero que você coloque em prática. Olha que legal isso aqui. Eu amo essas mensagens. Uma passagem para a verdadeira vida, que eu acredito que é no mundo espiritual. Excelente. Excelente. Porque é óbvio. Todo mundo morre, ninguém tá aqui, ninguém fica aqui. Olha que palavra linda. O que é fé e como tê-la? Fé, por exemplo, fé é você acreditar naquilo que seus sentidos não percebem. Aquilo que seus sentidos não percebem, aquilo que seu olho não vê, aquilo que seu ouvido não escuta, aquilo que sua mão não encosta. Entendeu? Aquilo que seu nariz não cheira. Isso é fé, acreditar naquilo que você não percebe com seus sentimentos externos, só com os sentimentos internos, que envolve a emoção, o sentimento e o pensamento. É o acreditar.
e tudo que você acredita é sua realidade. Aí a gente vai para uma parte de neurociência que depois a gente pode falar. Ó, a Anny tá falando aqui. Tem o síndrome do pânico. É só de ler essa palavra me apavora. Meu corpo já está sofrendo doente. Ótimo. Isso é um sinal que seu cérebro, toda vez que ele associa a palavra morte, ele associa a um sentimento ruim. Você tem que ver... É porque a historinha que te contaram sobre a morte está errada. É o que eu falo. O grande problema das pessoas hoje em dia é que elas não têm pais presentes. Ela pode ter até um pai que fica dentro da sua casa, mas não está presente, não interage, não ensina. Não erra na frente, não se comporta na frente. Hoje, o grande maior problema social que existe hoje é a falta de presença dos pais. E a presença dos pais não é o pai estar junto no mesmo lugar. É estar interagindo, mostrando como funciona. Tá? Então, contaram uma historinha errada sobre a morte, você não sabe o que é a morte, então você associa a historinha que te contaram do passado. Morte, sentimento ruim, de desgraça, de coisa negativa. E o certo que a morte não é um problema, a morte é uma solução. Porque, poxa, e eu vejo assim, quando eu morrer eu vou encontrar o ser que mais me ama, o ser que tudo me deu, o ser que sempre cuidou de mim. É igual o post que eu fiz hoje ou ontem, não tô lembrado, aqueles 2 bebês que estão no ventre da mãe, né? Fala, cadê minha mãe? Eu não vejo minha mãe, né? E o outro fala, não, mas tem que sentir ela, né? Quando você sai do ventre da sua mãe, você vê a sua mãe. É a mesma metáfora com Deus. Você não vê Deus com seus olhos, mas você consegue ver Deus com os olhos do coração, que é o sentimento, tá? Aí você precisa fazer alguns rituais, né? A gente falou isso em outras lives, não agora. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ressignificar essa história, você tem que reprogramar a mente, que a gente já falou isso ano passado em algumas lives, esse ano a gente vai retomar quando a gente entrar em medicina psicológica, que não é psiquiatria, medicina psicológica não é psiquiatria. Olha que lindo, eita, isso é bom. Nos faz pensar sobre o apego, lindo, lindo. Todo, escreve isso, todo, sem exceção, toda desgraça, a mãe de toda desgraça é o apego. Anota aí. Boa frase para um post. A mãe de toda desgraça é o apego. A mãe de toda desgraça é o apego. A mãe de todo sofrimento é o apego. Ah, eu sofri porque perdi minha mãe. Você está apegado à sua mãe. Ah, eu tô sofrendo porque perdi todo o meu dinheiro. Você está apegado ao dinheiro. O único apego que você tem que ter é seu dia de transição, que depende do que você faz e suas intenções. Eu não tô falando pra você não ficar triste com a perda de alguém. Você não confunde, pessoal. Ficar triste em alguma coisa e apegar é outra. Tá bom? Enquanto você não assumir que você tá apegado, você vai continuar sofrendo. E a live vai acabar o tempo da live. Nossa, passou 1 hora já. A mãe de todo sofrimento é o apego. Você tá apegado. Solta, deixa fluir, deixa ir, deixa partir. Deixa o dinheiro que foi embora, que vai vir mais. Deixa a pessoa que partiu ir pro melhor lugar do mundo para vir outra pessoa, existência na sua vida. Tá? Vamos ver se tem mais alguma. Passou rápido, né? Acabou lá, o Instagram tá me dando 1 minuto aqui pra desligar lá. Bacana. Bom, pessoal, é isso aí. Hoje a live foi produtiva. Espero de alguma forma poder ter acrescentado nessa noite de domingo na vida de alguém. Na minha vida acrescentou. Me lembrei que o mais importante, independente do que esteja acontecendo, é meu dia da morte, é o dia de encontrar quem me ama incondicionalmente, quem esteve presente todos os anos da minha vida cuidando de mim, me abençoando, me protegendo, me dando o melhor. Me sinto completamente revigorado. Eu tô pronto. Se não tô pronto, amanhã, hoje, agora, vou começar a mudar esse cenário para realmente olhar para essa transição como uma solução e não como um problema. Espero que vocês comecem a semana de vocês com essa reflexão, pensando o que realmente está faltando na nossa vida, a gente encarar essa verdade absoluta com amor,
para a gente poder viver uma vida leve, bem-estar, felicidade verdadeira e de poder verdadeiro que a gente só encontra quando a gente está próximo do poder verdadeiro, que é o nosso Criador. Obrigado pela presença de todos, um beijo no coração de vocês e uma boa semana. Tchau!